Abençoados pela palavra, a voz de Deus falando ao seu coração. Olá, meu amigo, minha amiga, você está no canal Abençoados pela Palavra. Deus se revela através das Santas Escrituras. Estamos estudando o livro de Daniel. Especificamente a visão que Daniel teve de 4 animais que representam a história do mundo, até que Jesus volte e estabeleça seu reino eterno. Antes de continuarmos o estudo, eu gostaria de compartilhar com você o que está escrito no livro de Isaías, capítulo 30, no verso 21. E os teus ouvidos ouvirão por detrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. O Espírito Santo de Deus fala à nossa mente, nos mostra qual o caminho a seguir, nos revela quais são as verdades de Deus para a nossa vida. O estudo que você vai estar acompanhando agora é um estudo importante, muito profundo, revelações de Deus para o seu e para o meu coração. Nós estaremos apresentando a você uma mensagem do pastor Luiz Gonçalves, um evangelista. Ele estará abordando informações importantes sobre o capítulo 7 de Daniel. Aproveite este estudo. E eu oro para que Deus o abençoe, a abençoe, e que esse estudo possa esclarecer para você a verdade da palavra de Deus. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, que o Espírito Santo neste momento fale ao nosso coração, ilumine a nossa mente, para entendermos não somente a história, mas a Tua vontade para a nossa vida, e que nós possamos tomar decisões efetivas ao lado das verdades apresentadas em Tua Santa Palavra. Abençoe esse nosso amigo, abençoe esta nossa amiga, ao assistir este vídeo, ao acompanhar esse estudo. É em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, que nós oramos neste momento. Amém. Fique então agora com o estudo dos 4 animais, especificamente o último animal, com o pastor Luiz Gonçalves. Que Deus te abençoe neste momento. O domínio grego termina no ano 168 a.C. E aí vem o 4º animal, o terrível e espantoso, o que mais chamou a atenção do profeta. E esse 4º animal representa Roma. Roma domina depois da Grécia. E nesse caso a Bíblia fala que o 4º animal era terrível e espantoso, se referindo ao império terrível de Roma, se referindo à forma agressiva, violenta, desumana, como o Império Romano exerceu o seu domínio, dominou realmente. O domínio de Roma, Roma imperial, Roma pagã, foi do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Foi o império que mais tempo dominou, dos 4. Inclusive, se vai de 168 a 476 depois de Cristo, significa que quando Jesus nasceu, quando Maria esteve grávida de Jesus, quando Jesus veio ao mundo, quando Jesus andou por aqui, todo o período de Cristo e seus apóstolos, Roma estava no domínio, estava no controle. Era o Império Romano que dominava quando Jesus aqui esteve. Por esta e outras razões é que Daniel diz assim: eu quero saber a verdade sobre o 4º animal. O Daniel 7, verso 19, mostra Daniel clamando pela verdade sobre o 4º animal. Porque o 4º animal representa Roma. E a Roma imperial, ela foi realmente terrível. Quando a Bíblia diz que o animal tinha 10 chifres, esses 10 chifres significam o quê? Você lembra da tabelinha de conversão profética? Na tabelinha de conversão profética, o chifre representa poder, rei ou reino. Então, este 4º animal com 10 chifres significa que o Império Romano tinha sob o seu comando, tinha sob os seus domínios, os 10 principais países da Europa.
Ou seja, os 10 principais povos da Europa estavam sob o domínio de Roma. Por isso que o animal tinha 10 chifres. Entendeu? Eram os 10 principais povos, os 10 principais países da Europa. Por isso o animal tinha 10 chifres. E por que tinha dentes de ferro e unhas de bronze? Para mostrar as garras do quarto animal. Para mostrar que Roma seria terrível, seria espantosa e destruiria muitas coisas e muitas pessoas. Assim, a Bíblia registra sobre Roma de forma figurativa e vai nos abrindo o entendimento para a Bíblia e para a história. E essa é uma revelação surpreendente, porque a Bíblia não para por aqui, ela avança um pouco mais. Quando chegamos no ano 476, Roma imperial acaba. Termina esse domínio do Império Romano. E logo depois começa a supremacia papal. A supremacia papal é outro domínio, só que agora religioso. Claro, religioso misturado com a política. Enquanto que o Império Romano era basicamente imperial. Agora, depois que termina o domínio de Roma imperial em 476, logo depois, no ano 538 depois de Cristo, então vem o Roma cristã, Roma papal, e aí vem a supremacia papal. E o Daniel 7, ele vai mencionando sobre isso também. É por isso que eu disse a você que o nosso programa de hoje talvez não esgote todo o conteúdo do capítulo 7 e tenhamos que voltar no próximo programa e continuar o assunto. Porque esse assunto está interligado com outros capítulos proféticos de Daniel e também do Apocalipse. Mas veja de maneira muito clara que Daniel 7, verso 7, fala que o animal terrível e espantoso, ele pisava, ele devorava, ele jogava por terra, ele era um instrumento nas mãos de Satanás. E quando você vai para Daniel capítulo 7, verso 8, aí as coisas começam a ampliar-se um pouco mais. Veja Daniel 7, verso 8. Estando eu a observar os 10 chifres, ou os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Veja que o quarto animal tinha 10 chifres, só que agora no verso 8 Daniel revela o seguinte, que do meio dos 10 aparece uma ponta pequena. Essa ponta pequena tem olhos e tem boca. E quando essa ponta pequena, que é um chifre, sai do meio dos 10, esse chifre é pequeno, mas ele cresce. E ele é tão forte, tão violento, tão influente, tão poderoso, que quando esse chifre pequeno surge, ele destrói 3 chifres dos 10. Então se você tem 10 e 3 caem, ficam 7. Mas com aquele que apareceu, seriam 8. E a Bíblia começa a entrar em detalhes sobre esse assunto. E nós vamos entrar nesse assunto no próximo programa. Vamos falar sobre esse chifre pequeno. Vamos saber o que realmente aconteceu, quem é essa ponta pequena, o que significa, qual é a revelação, qual é a mensagem. Tá bem? Até aqui estamos ok? Bom, mas eu tenho que ler mais um versículo com você para que você tenha uma ideia e a gente feche o programa de hoje de forma muito mais interessante. Vem para cá, vamos sentar aqui no sofá e vamos analisar esse outro versículo que eu estou mencionando a você. Chega mais perto. Isso, pode vir mais perto. Esse é um assunto que a gente tem que conversar de maneira sincera, de maneira clara, mas também de forma tranquila, para que você possa, de forma serena, entender. Daniel 7, verso 19, diz assim: Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, que fazia em pedaços, que pisava aos pés, o que sobejava. Daniel, por que será que Daniel quis saber a verdade sobre o quarto animal? Por que será? Veja por quê. Daniel 7, 25. Olha só, Daniel 7, 25. Fala assim, porque proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Uau! Ouviu isso? A Bíblia está dizendo que do quarto animal, que é Roma imperial, apareceria um poder religioso. E esse poder religioso iria mudar os tempos e a lei. Os tempos e a lei. Que lei? Os 10 mandamentos.
Então, esse quarto animal chamou a atenção de Daniel por causa disso. E agora você percebe que esse assunto mexe conosco. Porque hoje você ouve falar nas igrejas em geral sobre a lei. E a maioria diz, sabe o quê? A lei foi abolida. A maioria diz sabe sobre o quê? Que a lei foi só para o Velho Testamento, que era coisa de Moisés, era coisa para Israel. E muitas igrejas hoje aceitam a salvação pela graça, mas não aceitam obedecer os 10 mandamentos. Para a maioria das pessoas, a lei foi abolida. Mas cuidado, porque aqui está uma revelação para você. A revelação é, do quarto animal de Daniel 7, apareceria uma ponta pequena, e essa ponta pequena iria tratar de mudar os tempos e mudar a lei. Mas essa ponta pequena não é Jesus. Ou seja, não foi Jesus que aboliu a lei. Não foi Jesus que mexeu na lei. A lei não foi abolida. Mas a Bíblia profetiza dizendo que alguém iria mexer na lei. Alguém ia mudar os tempos e a lei. Quem seria esse alguém? E como aconteceria essa mudança? É o que você vai ver no próximo programa. Mas hoje eu pergunto, ficou claro o tema para você? É interessante estudar a Bíblia ou não é? Você percebe que aqui tem revelações surpreendentes para cada um de nós? Com certeza. Agora eu pergunto, você quer saber toda a verdade sobre esse assunto? Você quer entender toda a verdade sobre esse assunto? Quer ou não quer? Ou você prefere ficar na ignorância? Se você conhecer toda a verdade sobre esse assunto, sua vida vai mudar. Você vai ser liberto. Você vai ser uma nova criatura. Você vai ser uma pessoa abençoada por Deus. Amém? Eu convido você a orar comigo neste momento. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Ouvimos verdades importantes para a nossa vida. A tua palavra é a verdade. E através dela, nós entendemos a história da humanidade. E também podemos ter revelações importantes com relação aos teus planos para o ser humano. Ajuda-nos a compreender de forma clara a tua vontade. E que venha, ó Deus, o teu reino. E que nós façamos a tua vontade. Abençoe este nosso amigo, esta nossa amiga, que acompanhou o estudo apresentado pelo pastor Luiz Gonçalves. Que a tua palavra alcance os corações e que nós possamos entender os teus planos para a nossa vida. É o pedido que nós fazemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.